Então, a gente vai dar início aos trabalhos de hoje. Faltou um minutinho? 30 segundos? Não. Deu. Vou fechar a porta. Então, fazer todos bem-vindos à nossa palestra de domingo. Mais uma palestra inspiradora, onde nosso amigo da casa, o Mário Nali, já esteve conosco já várias vezes. Já esteve conosco, se não me engano, foi em 2019. Foi a primeira vez que ele estava aqui visitando os filhos e ele nos encontrou e nos deu. A gente nem sabe como. A gente não sabe como ele nos encontrou, mas ele nos encontrou e o quanto foi gratificante a presença dele. E foi nos deu uma palestra em 2019. Aí tivemos novamente a graça de tê-lo aqui quando a nossa casa comemorou 5 anos de existência, de fundação. Ele nos deu a palestra de 5 anos e hoje ele vai nos oferecer mais uma vez uma palestra. O Mário hoje ele vai falar um pouquinho sobre o Mário. Ele é presidente do Centro Espírita Fraternidade de Botucatu e coordenador do curso de orientação mediúnica e do atendimento fraterno. E hoje ele vai falar, o tema da palestra de hoje vai ser Laços Espirituais e Laços Consanguíneos. Então a gente pede para todos que estão assistindo a gente online que fiquem no mudo, porque nas palestras a gente não dá abertura para perguntas, né? É só para a gente poder realmente. Deixa eu passar para cá um pouco, pessoal, porque eu preciso colocar o pessoal no mudo. Coloca aqui, pessoal, no mudo. E antes a gente dar, o Nali ele vai oferecer a oração inicial para nós. E lembrando, sempre recordando que nós somos uma casa cristã e nós seguimos as obras codificadas por Kardec. Tá bem? Então a gente pede então para todo mundo que está online fique no mudo e só o Mário então fica. Então tá. Então agora eu passo a palavra para o Mário. Acho que precisa sair do mundo. O Mário, você tem que sair do mudo. Isso. Então o Mário vai oferecer a oração inicial para nós. Obrigado. Bom dia a todos. Que o nosso Mestre e amado Jesus possa uma vez mais estar presente, reinando em nossos corações, trazendo-nos a luz e o alento que tanto necessitamos, a fim de que nós não nos transformemos em desertores da obra que escolhemos para as nossas vidas. Querido amigo, aproveitando o ensejo deste dia, gostaríamos uma vez mais de agradecer-lhe por tantas e tantas coisas boas que nos tem feito, que nos tem assediado, que nos tem assistido. Queremos, mestre amigo, nesta oportunidade, reforçar a plena convicção que temos no teu bendito apostolado, porque já sabemos que ele representa para nós a nutrição que nos alimenta, a certeza nos momentos de dúvidas, das circunstâncias que nos afetam e que nos trazem as dificuldades enormes de superação. Por tudo isso, mestre amado, a nossa gratidão eterna pela oportunidade que se renova. Juntos aos amigos que buscam a ideologia do espírito, assim como Kardec nos definiu com toda clareza que o objeto da doutrina espírita seria o espírito.
Ajuda ainda, mestre querido, a todos aqueles irmãos, amigos incansáveis, benfeitores do amor, das tarefas que não se esgotam, que todos possam permanecer ao nosso lado, nos intuindo, nos inspirando e dando-nos sempre a melhor prescrição, a fim de que consigamos ser as criaturas do Criador que vêm ao mundo para contribuir incansavelmente na humanização de todos os serviços. E, por fim, mestre amado, lembremos-nos do mais perfeito poema de gratidão que tu fez ao nosso Pai amantíssimo, quando nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a vós o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Iniciando então a nossa breve apresentação, gostaríamos ainda de agradecer aos colegas dos Estados Unidos pela oportunidade que nos dá, ensejando-nos a nossa simples contribuição a esta obra divina que se inicia e que aos poucos vai alcançando e buscando a sua sustentação. Como foi dito, falaremos hoje um pouquinho sobre os laços espirituais e os laços consanguíneos. Isto já é um tema bastante abordado dentro das instituições espíritas e é um tema recorrente, porque nós sabemos que recorrentes são todos os acontecimentos dentro do lar. As dificuldades de convivência entre os membros de uma família, elas são as campeãs, utilizando como exemplo aqui nas agendas de atendimento fraterno do Centro Fraternidade que dirigimos. E se caracterizam pelos mais diferentes eventos, mas todas se revestem continuamente de uma mesma natureza, as dificuldades de convivência, de compreensão, de perdão e de misericórdia. Por isso, meus amigos, se você faz parte desse elenco e considera que, muito embora as circunstâncias difíceis que acontecem no dia a dia, considera que ocorrem injustiças com a sua pessoa, na convivência com os pais, com os irmãos e até parentes próximos, lamento dizer que está tudo certo e não há injustiças. É claro, eu espero que ninguém fique preocupado demasiadamente com o que eu acabo de afirmar, porque o abrigo desta afirmação consta de uma forma muito clara nas obras espíritas, mas, sobretudo, lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Honrar Pai e Mãe. Mas nós sabemos que laços são aquelas situações, aqueles componentes que agregam uma família, que aproximam a família, que pode ser o veículo para a união de uma família. Mas como está estampado no tema, vamos falar um pouquinho inicialmente sobre os laços espirituais.
Os laços espirituais são os laços que unem os espíritos, como o próprio nome já diz. Eles unem antes, durante e depois do desencarne. Quer dizer, isso significa que existe uma continuidade de convivência e de superação, a fim de que os verdadeiros atributos do espírito se consolidem, e à medida em que as reencarnações se sucedem, eles vão voltando com obras mais edificantes. É por isso que são laços duradouros, fortificando-se pela purificação, e eles se perpetuam no mundo dos espíritos, através das diferentes migrações da alma. E nós sabemos também, pela doutrina espírita, que os que reencarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são muitas vezes espíritos simpáticos. E o que são espíritos simpáticos? São espíritos que já desenvolveram ao longo do tempo, mediante muitos reencontros, eles desenvolveram uma condição de afeição recíproca entre eles, quase sempre sustentada por um mesmo ideal de vida. E esses espíritos são unidos por ligações anteriores, manifestas por seu afeto durante a vida terrestre. Sempre é bom lembrar alguns exemplos frequentes dentro de nossos lares. Quase sempre, com a bênção de Deus e o infinito amor do Pai e o apoio incondicional do Mestre Jesus, nós encontramos famílias em que não nos oferecem a menor brecha de possibilidade de algum diálogo construtivo. E também encontramos famílias em que já ocorre o encontro, a possibilidade de membros que possibilitam acessos para uma conversa edificante. E é verdade que nas diferentes composições de família, nós temos os diferentes graus de evolução espiritual entre os membros que a constituem. E sabemos também que Deus, mediante a sua infinita bondade, o que ele nos permite? Para as famílias que já alcançaram algum senso de acesso ao aprimoramento do espírito, ele sempre vai colocar alguém melhorzinho do lado de alguém piorzinho. E o melhor, já sabemos também pela doutrina, que se ele tem conhecimento, a responsabilidade dele é do tamanho do conhecimento. E com isso, o Criador, ele vai então oferecendo essas oportunidades divinas para que as composições familiares sempre representem uma grande oportunidade a fim de que os laços espirituais prossigam, continuem, de forma com que todos possam, então, aproveitar a oportunidade da vida concedida pelo Criador. É óbvio, como eu disse, que tem aquelas composições familiares cujos laços espirituais estão ainda no limiar, no início, mas não há como pular etapas a não ser pela convivência, a não ser voltando, se encontrando, estando juntos, debaixo de um mesmo teto, 24 horas por dia. Então, essas são as condições que o Criador nos oferece, a fim de que nós nos aprimoremos. Vamos falar um pouquinho agora sobre os laços consanguíneos. Nós sabemos, perante a doutrina, que o corpo procede do corpo, mas o espírito já existia.
Não foram os pais que criaram os espíritos. Os pais ofereceram ao espírito uma organização biológica, a fim de que o espírito reencarnante possa atuar no mundo físico. E os laços consanguíneos são como o próprio nome diz, são os laços de sangue, os laços biológicos. Do ponto de vista biológico, sempre irão existir, porque não há como a perpetuação, o reencarne na Terra ou nos mundos físicos, sem que passem por essa condição. Mas não são eles os laços consanguíneos que garantem a simpatia entre seus membros, como ocorre nos laços espirituais. É importante percebermos que pode acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos entre si, dividido por antipatias também anteriores, e que igualmente traduzem por seu antagonismo na Terra para lhe servir de prova. Ou seja, são espíritos que estão na linha do progresso espiritual, passando pela consagrada oportunidade de estarem juntos, se suportando, se tolerando, se perdoando e assim por diante. E esses laços, quando apenas consanguíneos, eles são laços frágeis como a matéria. E pela morte física da estrutura biológica do corpo, eles se extinguem com o tempo, com a morte física. Mas quando somente eles predominam a composição familiar, quase sempre essa composição se dissolve moralmente nesta existência. Então, é importante nós identificarmos que não há nenhum laço mais forte que os une e que faz com que os entrosamentos dentro do lar possam representar o sustentáculo, a sustentação, a fim de que essa divina composição, que é a família, que nós já sabemos que é uma instituição sagrada, concedida pelo Pai, ela não venha a perder a sua finalidade precípua. Daqui se segue ainda que seres filhos de pais diferentes, e aqui reside uma das provas da bondade de Deus e do laço espiritual já construído, filhos de pais diferentes podem ser irmãos muito mais pelo espírito do que se fosse pelo sangue. Se nós atentarmos, quantos de nós já não vivenciamos isso? Quando encontramos uma pessoa que nunca vimos, que pouco conhecemos, e parece que já de imediato existe uma sintonia perfeita, uma identificação que, muito embora não está visível, mas que transcende da alma, irradia da alma, e que demonstra que existe ali a presença de uma mesma ideologia em relação a todos os valores que são agradáveis a Deus. Então, esses espíritos encarnados, filhos de pais diferentes, eles podem atrair-se, eles podem buscar-se, eles podem gozar juntos, enquanto que dois irmãos do mesmo sangue podem, a todo momento, se repelir. Como nós estamos acostumados a ver diariamente, e como eu disse no início desta abordagem, a intensidade e a frequência que isso acontece nos atendimentos fraternos que nós
que nós realizamos. Então, observem, meus irmãos, que nós temos duas composições diferentes. E, fundamentalmente, quando os laços espirituais na família consanguínea, ou até fora dela, já apresentarem provas, situações de que já estão consolidadas, isso certamente representa que ali, naquele corpo, está internalizado ou estão internalizados espíritos que já se reencontraram em oportunidades passadas e, pelo mesmo interesse, desenvolveram determinadas atividades que são mantidas ao longo de todas as obras em que eles, porventura, tenham a oportunidade de escolher para as suas vidas. E no campo dos laços consanguíneos, nós também já, como dissemos, podem ser oportunidades para espírito de um primeiro encontro. Mas, como eu disse, Deus, na sua bondade, quase sempre vai ser inserido ali um membro que já traz um pouquinho mais de recursos espirituais, como se fossem os professores da alma, os grandes trabalhadores para a condição do progresso, ainda que ele aconteça de forma muito gradativa. Muito bem, né? Mas e agora? Após essas explicações espíritas, certamente cada um de nós, isso é muito comum ocorrer, pode estar pensando, mas onde eu estou situado? Como que se dá a minha relação dentro da minha composição familiar, tanto no presente ou como no passado? Nós pensamos que, com base na experiência dos estudos, que independentemente em qual laço espiritual nós estivermos pertencendo atualmente, sempre na família, sempre nós estaremos inseridos em gêneros de prova. Mesmo que nós já estejamos consolidados e alicerçados pelos laços espirituais. Nessas condições, o nosso gênero de prova ele está caracterizado pela necessidade de sermos tolerantes, misericordiosos, compreensivos com aquelas situações que nos rodeiam, mas possuidores de mais recursos espirituais, provenientes de rastros espirituais obtidos das encarnações anteriores, perante o Pai, como nós dissemos, nós temos o dever de deixar essa contribuição para com aqueles que ainda não estão na mesma condição espiritual que nós temos. Então, a família é um elenco de provas. Existem os mais diferentes eventos, mas todos eles se configuram com uma única natureza, que é a busca incessante, sobretudo, como eu disse, daqueles que estão numa condição mais avançada espiritualmente, na busca incessante do desenvolvimento de virtudes. Nós precisamos perseguir continuamente essa construção virtuosa para que nossa vida seja mais agradável, mais tranquila e que as circunstâncias que nos envolvem todo dia elas passem com mais tranquilidade perante as nossas avaliações. Eu penso que na convivência entre irmãos e parentes próximos, os comentários e exemplos passados, eles nos trazem uma orientação espírita que dilata os nossos conhecimentos sobre os motivos
de certas dificuldades de convivência. E nós já sabemos, o espírito que tem mais conhecimento sobre as obras de Deus, alicerçadas por Jesus, pelos mentores espirituais, eles se diferenciam no campo das suas ações, evitando quase sempre reações intempestivas, que certamente poderiam representar ainda o atraso espiritual, uma paralisia espiritual. É por isso, meus irmãos, que frases assim, que nós estamos muito acostumados a ouvir, não pedir para nascer, não pedir para nascer neste lar, com esses pais, com esses irmãos, com parentes próximos, essas frases não fazem sentido. Deus, o amantíssimo Pai, ele coloca a sua substância de amor em todas as situações que nós enfrentamos, principalmente dentro do lar. Nós sabemos que quando nós reencarnamos, fundamentalmente, nós escolhemos na espiritualidade uma coleção ou alguns gêneros de provas que nós imaginamos que suportaremos ou suportaríamos. Quando nós reencarnamos, tudo isso se transforma numa ilusão, porque o mundo físico ainda chega antes e nos oferece certas atratividades que demonstram que nós não estávamos ainda tão firmes em relação ao que nós imaginávamos. É aí que reside, então, o nosso grande desafio, a fim de que a nossa encarnação ela não seja contemplada com períodos de perda, períodos de retrocesso, períodos de estagnação espiritual. E o lar é o bendito espaço. No livro Jesus do Lar, Bezerra de Menezes diz assim: o lar é a primeira escola das almas e os pais são os seus primeiros professores. Nós sabemos que esses espíritos, pela evolução espiritual que eles possuem, eles dizem muito, com poucas palavras e com muita precisão, tudo suficiente para que nós consigamos entender. Então, mediante circunstâncias difíceis dentro de nosso lar, busquemos nos valer dos ensinamentos espíritas. Eles nos acalmam, eles fazem com que consigamos recuperar a paz, a tranquilidade interior. E, acima de tudo, como doutrina, eles sempre vão nos prescrever o que nós devemos fazer, dentro da responsabilidade como criaturas que co-criam. Deus cria e nós co-criamos. Nós somos co-criadores de oportunidades benditas que, em primeiro plano, contribuirão para o nosso aprimoramento e, em seguida, poderá se irradiar para os que vivem próximos a nós e que necessitam da aplicação e do exercício de todas as nossas virtudes. Vamos agora falar um pouquinho sobre os pais, sobre o casal, né? Porque aí também reside muitas situações que não chegam buscando mais esclarecimentos. Nós sabemos, também segundo o Evangelho, que os pais têm os filhos que merecem para evoluir. Nós sabemos disso. Mas isso não significa que os pais têm a responsabilidade para que essa evolução seja alcançada, seja consolidada. Porque cabe aos pais proporcionar o desenvolvimento intelectual
e o desenvolvimento moral dos filhos, porque são essas duas asas que farão o espírito progredir. E o que é o desenvolvimento intelectual? É aplicar o raciocínio em todas as oportunidades no campo da nossa fé em que nós poderemos optar por aquela alternativa que seja agradável a Deus, a Jesus. E disso todos nós já sabemos. No campo da intelectualidade, todos nós já sabemos. E tem também o progresso moral, que significa a consolidação das nossas virtudes, a aplicação das nossas virtudes. Inicialmente, é óbvio que vai iniciar-se com algumas dificuldades de contenção de nossa parte, mas à medida que os nossos esforços forem sendo erigidos, essas virtudes irão se consolidando e nós passaremos, então, a fazer as coisas de uma forma mais natural. Então, objetivamente, os pais têm essa responsabilidade, o aprimoramento das questões intelectuais, do desenvolvimento intelectual e moral dos filhos. Mas há muitas situações, né, em que, apesar de terem feito todo o esforço para proporcionar esse desenvolvimento, nem sempre a condição desejada pelos pais é alcançada. Porque nós sabemos que não necessariamente o espírito dos pais são superiores espiritualmente falando ao dos filhos, nem dos filhos aos pais. Ali existe uma composição, uma migração de almas que entre si construíram uma dependência de afeto, amor e carinho para superar essas dificuldades. E mesmo porque, como espíritas, nós sabemos que nós precisamos respeitar o livre-arbítrio do outro. Sempre precisaremos respeitar o livre-arbítrio do outro. E como dissemos lá no início, não tem aquelas composições familiares em que nós temos membros que espiritualmente ainda apresentam muitas dificuldades de convivência. Eles não estão num momento, num ponto de absorver tudo que chega. Isso virá com o tempo. Então é necessário que aqueles espíritos mais avançados espiritualmente sempre apresentem essa contribuição. Eu estou insistindo bastante nisso, porque isso não é comum. Isso não é comum. Nós constatamos que pessoas já há muito tempo na doutrina que procuram a instituição dizendo-se inconformadas com aquilo que recebem dentro de casa, do ponto de vista de carinho, afeto, atenção e assim por diante. Mas no campo do conhecimento, todos já estão saturados. A grande dificuldade é fazer exatamente o trajeto do conhecimento para a aplicação. E a construção das virtudes só acontece na aplicação. Não há como. Essa é a travessia mais difícil que nós temos que fazer, porque ainda as atratividades do mundo físico, as nossas imperfeições, as impurezas do espírito, ainda se encontram, em sua grande maioria, numa condição de subdesenvolvimento dos seus atributos. Mas é aí que reside a nossa luta. E a doutrina vem e nos esclarece a esse respeito, né? E também a gente olha lá com bastante clareza no Evangelho segundo o Espiritismo, no Honrar Pai e Mãe, que existem, né? Isso também nós ouvimos falar bastante, existem as situações de ingratidão dos filhos para com os pais. Nesses casos,
A doutrina também é muito clara e não é diferente do que estamos falando. Penso que o pai ou a mãe que já estiverem suficientemente abastecidos de conhecimento espírita deverão perguntar para si mesmos: um de nós errou, um de nós é o culpado. Não importa querer saber quem, nem quando e nem como. Importa que Deus permitiu que esses espíritos voltassem para o ambiente de um mesmo lar e no dia a dia, na convivência diária, eles alcançassem a solução para problemas não resolvidos. E ainda para os pais, sabemos que desde o berço os filhos manifestam os seus maus ou seus bons instintos. Não é difícil essa identificação. E que trazem esses arquivos, essas reservas de existência anterior. É necessário, então, aplicar-se ao seu estudo, debruçar-se sobre a doutrina e procurar entender essa situação. E levar, sobretudo aos pais, pela sua responsabilidade, a vigilância, entendendo que os menores sinais, principalmente na primeira infância, até os 7 anos, eles podem revelar o germe dessas imperfeições ou dessas perfeições e dedicar, quando forem situações constatadas que necessitam a intervenção dos pais, é necessário combater desde antes, quando se percebe, sem esperar que lances raízes profundas. E por que a primeira infância é o período mais importante? Porque nós sabemos que a reencarnação, ela se completa praticamente no término da primeira infância. E nos primeiros 6 ou 7 anos, o corpo, a organização biológica que o espírito ocupa, ele não está pronto. Ele não está com todas as suas funções desenvolvidas, sejam anatômicas ou seja fisiológicas. É como se o espírito ainda se encontrasse numa pequena prisão. Com isso, ele torna-se muito mais acessível com as impressões que chegam para ele. Então, nós não conseguimos ainda conhecer normalmente a verdadeira natureza de um espírito encarnado nessa faixa de idade, porque ela vai se manifestar mais para frente, quando chega na puberdade, na adolescência, em que o organismo físico está pronto. E como o corpo é um instrumento de manifestação no plano físico, o espírito se manifesta por esse instrumento. É por isso que nós precisamos, então, concentrar a educação espírita infantil com bastante rigor nessa faixa de idade. Então, se alguém de vocês tem como sobrinhos, irmãos, parentes, netos próximos nessa idade, é possível deixar um pouquinho da contribuição quando observarem algumas condutas que se manifestam de forma subliminar e que ficarão expostas da criança para o jovem quando alcançarem já uma idade mais avançada. Então, podemos dizer que essa fase inicial, esse período inicial da primeira infância, é o período fértil de dedicação para os pais. Isso faz parte da responsabilidade deles, né? E a gente sabe que quando o espírito ele deixa a Terra, ele leva consigo paixões, virtudes inerentes à sua natureza e vai no espaço se aperfeiçoando até quando ele deseja ver a luz. Mas enquanto isso não acontece, ele vai voltando na composição da família consanguínea. À medida que vai conseguindo construir os laços espirituais, essa convivência vai ficar muito mais tranquila, muito mais fácil, né?
Então, observe, meus irmãos, quantos fundamentos que existem, que a doutrina nos traz, que nos ajudam a construir um ambiente melhor dentro dos nossos lares. O grande objetivo, o grande foco é o desenvolvimento do espírito. E o caminho qual é? É a construção, mesmo que lenta, gradativa, mas progressiva, dos laços espirituais. Este é o alvo que nós, pais, ou aqueles que são responsáveis de alguma outra forma, por algum outro vínculo com crianças nessa faixa de idade, e até passando por ela, esses são os pontos fundamentais em que nós poderemos um dia, como espíritas ou simpatizantes da doutrina, poderemos dizer assim: eu fiz tudo o que eu pude fazer para a prosperidade espiritual desse espírito que chegou aos meus braços. Muito importante que tenhamos esse esclarecimento. Mas é muito comum também que muitos de vocês, como muitos que procuram o centro, perguntam: mas qual é o limite do meu dever perante uma situação que eu não consigo, em que eu já esgotei a transmissão da minha orientação, dos meus conhecimentos e assim por diante. É necessário entender, novamente, que cada um de nós está numa linha do progresso espiritual e que nós não devemos esperar do outro que ele tenha a mesma reação e que nós naturalmente já temos. É importante ter essa compreensão. Mas qual é o limite do dever? Como dissemos que os pais têm o dever de estar sempre educando intelectualmente e moralmente, mas há situações em que existe um abismo espiritual entre quem recebe e quem doa e quem fornece. Aí nós vamos lá no Sede Perfeitos, no Evangelho segundo o Espiritismo, para encontrar qual é o limite do nosso dever. O limite do nosso dever é sempre o respeito ao livre-arbítrio do outro, quando o passo seguinte nós entendermos que estaríamos transpondo as nossas convicções. E lá está escrito assim: o dever começa no ponto em que me ameaçais a felicidade do outro, o repouso do outro, do próximo, e termina no limite em que eu não quero mais ver, ou não quero ultrapassar a condição que, como espírito esclarecido ou mais esclarecido, ou com algum despertamento espiritual, eu me sentiria muito mal se eu fizesse isso. A partir daí, como sempre precisa existir, precisamos nos refugiar mais no Pai, nos bons espíritos, em Jesus, a fim de que eles consigam fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Prosseguindo ainda em relação aos pais, vamos falar um pouquinho, objetivamente, e caminhando também já para o final, sobre a união, né, de um homem, de uma mulher, que se propõe a constituir uma família. Nós encontramos diferentes situações que regem espiritualmente essas uniões. Existiu no passado, com um desencarne recente, um orador mineiro que, ao editar um livro estudando o Evangelho, ele nos deixou uma proposição bastante didática de como sintetizar e entender essas situações. Nós estamos falando do grande escritor, orador Martins Peralva, mineiro. Ele nos disse o seguinte: que na união para a constituição de uma família existem 5 categorias diferentes de união. Pela ordem. A primeira são as uniões acidentais.
O que são uniões acidentais? Elas representam o primeiro encontro de espíritos, entre os espíritos. Não são reencontros, é o primeiro encontro, onde ainda não existe a menor afinidade construída, a fim de que ambos se fortaleçam, se juntem para levar adiante os desígnios da constituição daquela família. Nós poderíamos considerar esses casos como aqueles casos impossíveis de se alcançar compreensão, entendimento entre um casal. Subindo o segundo degrau, ele classificou como as uniões provacionais. Nós sabemos que é mais de 90% das uniões do planeta. Mas já são aquelas uniões de reencontros de espíritos, que de alguma forma já tiveram alguma oportunidade juntos, não nessa relação de parentesco, não somente nessa relação de parentesco, mas em outras oportunidades de trabalho, de projetos, de obras, enfim, que já possuem alguns rastros morais que facilitam a convivência, a compreensão, o entendimento. Mas ainda são muito rudimentares, são poucos. E esse enfraquecimento e essa predominância dessa modalidade de união que predomina na Terra, esse enfraquecimento ainda é responsável por muita descontinuidade do casal e desarranjo de famílias. E Martins Peralva prossegue. Ele chega nas uniões sacrificiais. Quais são essas uniões? São aquelas uniões em que no casal existe um que já está numa condição espiritual mais elevada e que, por escolha, em seu planejamento reencarnatório, ele aceitou a condição de oferecer à obra do Pai um auxílio contínuo, sem desgaste, com tolerância, com muito amor e com muita paciência. São as uniões sacrificiais, onde nós olhamos, por exemplo, para um casal em que um se apresenta como tudo suportar, como tudo tolerar, mesmo mediante aquelas situações mais horrendas e que no senso comum levaria a uma interrupção, levaria a uma descontinuidade dessa união. Então, essas são as uniões sacrificiais. Eu tenho certeza, se vocês pensarem em amigos próximos, pessoas próximas, até dentro da família, vocês vão encontrar algum caso desse. E a doutrina espírita vem e explica e responde quando nós elaboramos a seguinte pergunta: mas eu não sei como essa pessoa suporta. A doutrina vem e explica. Caminhando agora para a penúltima modalidade dessas uniões, nós vamos encontrar as uniões afins, onde já são almas mais consagradas, que já são reencontros, continuidade de oportunidades e de obras iniciadas em vidas passadas, e que já trazem uma ideologia conquistada ou a caminho da sua conquista. A compreensão é mais fácil, a tolerância é mais fácil, a permanência sem deserção nas boas obras acontece de uma forma contínua, sem que os atrativos da vida os tirem. Essas são as uniões afins. Certamente o planeta vai desfrutar dessas uniões em seu futuro,
E a doutrina é muito esclarecedora para isso, né? Então, observem como essa evolução, esse progresso, essa forma didática que esse escritor nos deixou, nos ajuda. E, por último, tem as uniões transcendentes. São aquelas em que os espíritos se completam basicamente em tudo. Eles se distanciam com muita facilidade de todos os desejos físicos do planeta, o desejo por amontoado de coisas materiais. Eles passam a encarnação predominantemente em boas obras, porque eles já entendem o sentido de co-criadores. Esta que é a condição mais elevada de um espírito terráqueo, a fim de que ele já possa assegurar a possibilidade e a condição conquistada de galgar mundos melhores. Então, lembremos disso, né? As uniões acidentais, as uniões provacionais, as uniões sacrificiais, as uniões afins e as uniões transcendentais. Esse passo a passo evolutivo também será o grande gatilho para a continuidade da construção dos laços espirituais dentro da constituição familiar. Observe, então, que todos têm a sua responsabilidade, independentemente do grau de parentesco. Filho, irmão, parente próximo, marido, mulher, cônjuges, enfim, tudo que constitui uma família. Mas, para encerrar, estou lembrando aqui do que consta lá no Livro dos Espíritos. Para sacramentar de vez, com as palavras dos Espíritos, quais são as responsabilidades desses membros? A responsabilidade dos pais. Reformar o caráter dos filhos e prevenir as suas más tendências. As suas más tendências podem ser observadas desde o berço. Reformar é pegar algo que chega e deixar mais novo. Prevenir é evitar que uma má tendência cresça por ausência de educação, de orientação, de espírito paterno e materno. E quais são os deveres dos filhos? Simples e objetivo. Honrar pai e mãe. Cuidar deles no momento em que eles precisam de cuidado. Vamos ao livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Por quê? Esses últimos deveres citados, que constam no Livro dos Espíritos, eles representam, independentemente do papel que nós exercemos em nossas famílias, eles representam para nós grandes desafios, grandes dificuldades, grandes necessidades do desenvolvimento da tolerância. E Emmanuel nos diz que nós precisamos ser implacáveis com a nossa intolerância. E aí ele prossegue e deixa mais uma mensagem para nós, que nas empreitadas difíceis, desafiadoras, as circunstâncias complexas que nos trarão o aprimoramento espiritual, elas exigem preparação criteriosa. Com isso, meus amigos, eu encerro essa breve abordagem, imaginando que possa ter trazido a vocês os conhecimentos espíritas, ou reciclando-os, ou reforçando-os, ou trazendo pela primeira vez, que será, para cada um, um lenitivo tão necessário a fim de que nós não retornemos à pátria espiritual sem que tenhamos exercido
o nosso papel fundamental de membro desta sagrada instituição que Deus nos outorgou. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Uma observação que eu esqueci de falar no começo é que o Nali ele foi que fez oração de dedicação nesse nosso local, que fosse realmente um ponto de evangelização. Mano, muito obrigado, Mário, mais uma vez, Nali, pela sua participação e compartilhar os seus conhecimentos conosco. Muito obrigado mesmo. Bom, gente, Eu agradeço, Douglas, e estamos sempre aqui à disposição daquilo que a gente puder contribuir. Tá, muito obrigado mesmo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Casa espírita dele, ali, Botucatu. Bom, eu sei que saindo daqui, a mulherada vai chegar em casa e vai ter um DR, né? Para discutir se o nosso casamento é infernal, é afim. Estou vendo que hoje vai ter. Então a gente vai olhar, eu vou olhar para o meu marido e pensar na minha mente. Lançando também um desafio para todos, né? Chegando em casa, pessoal, de joelhos, prometam que esse Natal vai ser uma reunião de família agradável e não vai ter barraco. O esforço. Mas a gente agradece mais uma vez pela oportunidade dos palestrantes, né, que de outras casas que estão oferecendo as palavras, é muito edificante. Então agora a gente vai passar para os passos, que a Daniela vai conduzir os passos para nós. Lembrando que os passos vêm direto do plano espiritual, mas ele é individual. E temos também algo que foi frutificado durante a nossa palestra. E depois do passo ela vai fazer as vibrações e eu ofereço a oração de encerramento. Bem? Então, muito obrigado, pessoal, pela presença de todos e a presença dos que estão online também.